Louvado seja o teu nome. Então, os irmãos da paz do Senhor mesmo? Glória a Deus. Que alegria podermos estar na casa do Senhor mais uma vez. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Versículo 8 em diante, amém? Aleluia. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante, amém? Eu vou ler o versículo 8 e 9 com a igreja e a igreja vai poder tomar uns assentos, amém, irmãos? Todos encontraram, amém? Amém. O texto diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleje contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Os irmãos podem tomar assento, né, irmãos? Eu confesso, eu acho que faz uns 20 dias, eu acho aproximadamente, ou por aí, que o pastor pregou nesse texto aqui ele pregou em Êxodo 17, ele pegou os versículos acima, e nessa época eu estava meditando nesse texto que eu vou ministrar hoje. Eu estava ministrando ele, porém eu não tinha aberto e procurado na Bíblia ainda, mas como a gente lê, a gente guarda a passagem, às vezes não guarda o versículo no livro. Aí quando o pastor foi pregar, eu descendo o olho, eu falei assim: que maravilha, eu achei. Que maravilha, eu achei onde eu estava meditando. Então eu marquei, deixei guardado e continuei meditando nesse versículo de lá para cá, desses 20 dias atrás, na qual o pastor pregou o texto acima. E ali no serviço eu estava meditando sobre isso e Deus veio falando no meu coração sobre essa passagem do combate aqui de Amaleque contra o povo de Israel. Irmão, se nós formos estudar a Bíblia, você vai achar lá em Gênesis 36, 12, que Amaleque ele é descendente de Esaú. Amaleque é descendente de Esaú. Aí eu vou querer ler um texto com os irmãos para que você venha conhecer um pouco quem que é Amaleque, quem que são os amalequitas. E lá em Deuteronômio 25, no verso 17 e 18, ele vai dizer assim para nós: Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito? Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda? Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Nós vemos aqui que Amaleque ele era um homem cruel, os amalequitas eram cruel, e eles eram cheios de surpresa. Então vai guardando isso aí, para você entender a mensagem que Deus colocou no meu coração. Então nós vemos que ele é cheio de surpresas. Esse é o Amaleque, os amalequitas. Nós vamos ver lá também em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, o verso 2 vai dizer assim para nós: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Verso 33 do mesmo capítulo, que diz assim: Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Agag era rei dos amalequitas. Era rei dos amalequitas. Então nós vemos nesse texto que ele também era opositor. Ele matava e não brincava em serviço. No texto de Juízes também conhecido, vamos ver lá em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, o verso 3 ao 5, que vai nos dizer assim: Sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas, e também os filhos do Oriente. Contra eles se acampavam e destruíam o produto da terra até que chegavam a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra
para a destruir. Então nós vemos aqui que Amaleque também, eles são destruidores e saqueadores e opositores. E o que Deus falava no meu coração quando eu meditava nesse texto, que essa era a primeira batalha de Israel quando ele saiu do Egito, pastor. Porque todas as outras que você for ler, foi Deus quem pelejava por Israel. Deus tira ele do Egito com as suas maravilhas. As 10 pragas lá foi uma maravilha tremenda do poder de Deus sobre a nação do Egito, contra o faraó. Aleluia, Jesus. Ele tira eles com o poder do seu braço. Aleluia. Deus tira eles do Egito com o poder do braço dele, de Deus. Ele tira eles Aleluia. e traz eles para quê? Porque havia uma promessa. É mesmo. Tinha uma promessa para o povo de Israel. Aleluia, Jesus. Então eles vêm caminhando e eles vão chegar lá onde em Êxodo 3:8 você vai ver essa promessa lá que vai falar que Deus vai levar eles para uma terra que mana leite e mel, a Canaã. Essa era a promessa que Deus tinha para eles. E eles continuam essa caminhada. Aí quando o pastor ministra aqui nos versículos acima, que eles tinham sede, Deus manda então Moisés ir lá na rocha, ferir a rocha para sair a água da rocha, o que acontece? Eles bebem da própria rocha espiritual que é Deus. Aleluia, Jesus. Aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque ela dá muita linha para nós meditar, e não é essa que Deus me deu. Mas no momento que nós experimentamos da água fonte viva, que é Deus, vai ter uma guerra entre nós, que é o corpo e a carne e o espírito. Aleluia. Nós vamos estar batalhando constantemente nisso, entre o espírito e a carne. Mas não é sobre isso que eu vou falar, mas só para você saber o embate que existe. Então o povo de Israel está ali. Eles experimentam de Deus, do livramento de Deus, e Deus guerreou as pelejas deles, mas agora eles têm que encarar verdadeiramente, literalmente, o inimigo, no embate, braço a braço. Agora eles vão enfrentar ali o exército dos Amalequitas. E meditando nisso, eu vim entender que a nossa caminhada aqui na terra como cristão, irmão, nós estamos enfrentando o Amaleque deste presente século. Os Amalequitas desse presente século. Que nos opõe, é cruel, cheio de surpresa, é destruidor e saqueador. E é isso que o inimigo tem tentado fazer contra as nossas vidas. E é isso que o inimigo tem tentado fazer contra as vidas de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E essas pessoas que ainda não se achegaram a Deus, ainda não beberam da fonte da água da vida, que é o próprio Deus, elas estão sujeitas a cair. Por quê? Porque ela ainda não tem Deus para se sustentar. E nós que temos esse Deus que nos fortalece a cada dia, em que jorra em nós uma fonte de água viva, nós também sofremos as afrontas do inimigo nesse mundo, nesse presente século. E vai continuar. Então, opositores e dificuldades nós teremos a cada dia e a cada momento da nossa vida enquanto estivermos aqui na terra como servos. Verdade, Jesus. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflição. Mas se nós formos ler os textos, Jesus nos garante a vitória. Ele é quem nos garante a vitória. Aleluia, Jesus. Então eu lendo esse texto aqui, então, no verso 8, que vai dizer que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Seguindo o texto, verso 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Aí eu fui meditar sobre isso, irmão. O Juarez não está aqui, mas como diz o Juarez, com essa mente de pregador? Com essa mente de pregador? Aí eu fui meditar sobre isso, irmão. Como era o primeiro embate de Josué? Era o primeiro embate de Israel. E eles eram o que, irmão? Escravo. Eles eram escravos. E aqui na linha de raciocínio que eu posso ter, não criando uma heresia, pensamento meu para que você possa entender, eu fiquei meditando. Se Josué era escravo, então ele não sabia lutar como um soldado. Ele não tinha habilidade como um soldado de guerra. Porque o escravo era o quê? Só trabalhar. Só trabalhava para Faraó. Só trabalhava no Egito. Mas também, ele poderia ser um dos escravos que era usado no boxe, nós chamamos de sparrow, né? Eu não sei se essa é a melhor palavra para se dizer, que é aquele que ajuda o lutador. Aquele que é atleta, ele
que faz boxe, ou MMA, ou qualquer outra luta, ele sempre tem alguém que ajuda ele. Então, o Josué podia ser um desses que ajudava ali, um militar, que ajudava aquele soldado. Então, de certo, para você entender o meu pensamento aqui, eles davam alguma arminha para Josué que não machucava, um pedaço de cabo vassoura, vamos dizer assim, um pedaço de cabo vassoura, e o outro vinha com a espada para lutar contra Josué, para Josué se defender ali, para ele, então, ser um bom soldado em cima do escravo, porque se o escravo morresse, não tinha problema, era escravo. Então, eles não precisavam dar conta da vida de Josué, não precisavam dar conta da vida do escravo. Então, quando ele fala assim para Josué, escolhe os homens e sai a peleja, eu fiquei pensando, falei assim, e agora se Josué não era preparado para a guerra? Né? Corajoso. Porque ele falou, não, pô. Ele escolheu os homens e foi para a peleja. Mas também ele podia ser um bom soldado. Por quê? Porque mesmo ele sendo escravo, ele tinha olho para enxergar o que o soldado fazia. Aleluia, Jesus. O soldado dava uma espadada, abaixava, pulava, e ele falou assim, se eu fizer isso, eu abaixo, eu me esquivo. Então, eu imagino que Josué, ele tinha habilidade, pelo menos, para lutar. Se não tivesse, foi Deus que deu o livramento, com certeza. Mas, seguindo aqui a linha de raciocínio para você entender, então ele vai, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Aí Moisés vai dizer, amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Aí eu quero ler com você, no capítulo 18 de Êxodo aqui, o verso 11, que vai dizer assim para nós: agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses, pois fez isso aos que trataram Israel com arrogância. E lá em 2 Reis, dos capítulo 6, versículo 15 e 17, você vai ler lá quando o exército cercou Eliseu e ele orou para que Deus abrisse os olhos do moço de Eliseu. E Deus abre os olhos do moço de Eliseu e ele vê que são mais os que estão com ele. Maior é o que estão com eles. Então o que eu venho dizer para você nessa noite, irmão, pode vir a peleja sobre nós, pode vir a peleja sobre você, mas maior e mais é Deus que está do nosso lado. E Josué, conhecendo quem era Deus, ele escolheu os homens, foi obediente a Moisés e foi para a peleja. Porque ele poderia ter falado, Senhor, Moisés, eu sou escravo, eu não sei brigar, eu não sei lutar, se eu for lá eu vou morrer. Ele poderia ter esse pensamento, e muitas vezes nós temos esse pensamento, porque Deus nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos capacitou para fazer a obra dele, mas nós temos nos acovardado para fazer. Aí fala, não vou. Mas Josué nos dá um exemplo diferente, ele escolhe os homens e vai para a peleja. Por quê? Primeiro, Moisés, quando ele fala para Josué, é porque Moisés conhecia quem era Josué. Aleluia. Moisés conhecia quem era Josué. Mas o melhor disso é o quê? É que Josué conhecia quem era Moisés. Josué conhecia quem era Moisés. E indo além ainda de Josué conhecer quem era Moisés, Josué conhecia quem era Deus de Israel. Ele conhecia quem era Deus de Israel. Porque se havia uma promessa que eles iam entrar na terra prometida, uma terra que manda leite e mel, ele sabia que Deus estava do lado dele. Ele sabia que Deus estaria com eles na peleja, porque eles já chegaram, até onde eles chegaram não foi em vão, por quê? Porque as mãos de Deus os levaram. Aleluia! E conhecendo ele, quem era Deus, olha o texto, que o texto é legal, porque ele fala assim, e a vara de Deus estava na mão de Moisés. Essa vara representava quem? O poder de Deus. Aleluia. Essa vara representava o poder de Deus. Toca o que no mar, o mar se abre. Aleluia. Toca na rocha e a rocha dá água. Aleluia! Aí Josué, ele estava lá no Egito, lá, quando as 10 pragas caiu. E ele viu tudo que Deus fez lá. Quando eles atravessaram o mar, Josué estava lá. Então Josué, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Aí quando Deus, ele torna as águas amargas também em água doce para eles tomarem, quem estava lá? Josué. Josué estava presente. Então ele conhecia Deus e tinha experiência com Deus. Seguindo ainda vai falar que o povo murmura, Deus manda as cordonizes, manda o maná. E quem estava lá no meio? Josué. Josué estava lá.
Então, às vezes, nós nos acovardamos, nós temos medo, por quê? Porque nos falta experiência com Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes você não confia no Deus que você serve, por quê? Porque você não tem tido experiência com Deus. Porque quem tem experiência com Deus, igual Josué e Moisés aqui, ele acredita que o Deus que tirou eles lá do Egito é o mesmo que abre o mar. Aleluia. Ele acredita, ele tem fé nisso? Se é aquele que mandou codornizes, maná, se ele tem essa experiência com Deus, ele sabe que no embate do dia a dia, na peleja do dia a dia, quando os opositores se colocarem contra a vida dele no dia a dia, ele sabe que o maior é o que está do lado dele. Aleluia. E é ele que está do nosso lado. Aleluia. Nós não perecemos ainda, por quê, igreja? Porque é Deus quem tem nos guardado. É Ele que tem nos guardado. Então precisa o quê? Ser obediente, igual Josué foi, e ficar na posição que Deus chamou. Seguindo aqui o texto ainda falando, olha o que diz o texto aqui. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Eles estavam lá em cima do monte. Eles estavam lá em cima. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando eu estava meditando nisso, eu não pude fugir a isso. Eles nos mostram duas coisas aqui. Eles não mostram a intercessão de Moisés intercedendo em favor de Josué e os soldados. E para isso eu quero ler lá em Romanos. Quero ler lá em Romanos, capítulo 8, 26. Romanos 8, 26. 26 e 27 vai dizer assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. O verso 34 do mesmo capítulo: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Moisés estava representando o próprio Deus naquela intercessão ali, Aleluia. intercedendo pelo exército de Israel. Deus intercede por cada um de nós. Aleluia. Quando nós não sabemos como pedir, Glória a Deus. quando nós não sabemos como lidar, quando nós estamos passando uma afronta e não vemos saída, porque achamos que está difícil, mas é Deus quem nos garante a vitória. Aleluia. É Ele que intercede por nós, porque Ele sabe que nós somos limitados. Que Ele sabe que nós não enxergamos no dia de amanhã, mas Ele já garantiu a vitória para nós no dia de amanhã. Glória a Deus. Nós só temos que precisar ser obediente, corajoso, fiel e temer ao Deus que nós servimos, sabendo que Ele é maior do que aquele que está no mundo. Nós precisamos saber disso. E seguindo aqui, nós vemos que Moisés intercedendo ali por ele, nós temos Cristo, o Espírito Santo, como o intercessor por nós aqui. E seguindo no texto aqui de Êxodo, nós vamos ver no versículo 11 também, que quando Moisés ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando ele levanta as mãos, o exército vence. Quando ele abaixa a mão, o exército então começa a perder a guerra. Aí eu quero ler lá em João, capítulo 8. João, melhor dizendo, capítulo 12, João, capítulo 12, versículo 32 e 33, que vai dizer assim. Primeiro pensamento meu, meditando aqui, aí eu olhei assim e falei assim, essa cena me recorda de algo.
E eu quero ler agora. 32 diz assim. Mas, Jesus falando, mas quando eu for levantado na terra, trairei todos a mim. Ele dizia isto para mostrar a que tipo de morte ia morrer, na cruz. E João 3, 14, 15, que vai dizer assim, bem conhecido o textual da Bíblia, 3, 15. João 3, 14 vai dizer assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia, Jesus. Quando eu estava meditando nesse texto aqui, em que eu gosto de entrar no texto, eu gosto de viver o que está escrito no texto. Eu fecho o olho e fico imaginando Moisés lá em cima daquele monte, com seus braços abertos, segurando assim, e o Arão do lado e o Hur do outro. É gostoso viver a história, né? Eu fiquei imaginando lá aquela cena. E essa cena me reportou Jesus no Monte Calvário da Caveira, na cruz do Calvário, de braços abertos. E eu falei, que tremendo isso. É mesmo, Jesus. Porque enquanto ele estava com suas mãos levantadas, o exército de Israel vencia. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu imagino o Josué lá embaixo na peleja, brigando. E enquanto eles estão vencendo, vamos para frente, não vamos nem olhar para trás nem para o lado. É assim que funciona conosco no dia a dia. Enquanto você está vencendo, irmão, você não olha nem para o lado. Você não quer saber de olhar para o lado nem para trás. Você quer continuar avante. Agora, quando você começa a perder a batalha, aí você já começa a olhar para a esquerda. Tem alguma coisa errada aqui. Aí você começa a perder a peleja, você olha para a direita, fala assim, esse camarada está atrapalhando, né? Você vai falar, não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. Aí você já começa a olhar para trás, igual a mulher de Ló. Começa a dar alguma coisa errada. Porque você começa a perder a batalha. E eu imagino Josué. Ele vencendo, aí daqui a pouco o jogo vira. Ué, o que está acontecendo? Aí ele olha lá, Moisés cansado com a mão baixada e o exército perdendo a guerra. Só Deus faz um negócio desse, cara. Coisa de mal. Aleluia, Jesus. Aí Deus me leva lá no Monte Calvário, Jesus Cristo na cruz do Calvário, braços abertos. Ele venceu a morte. Aleluia. Grande Deus. E o braço de Deus jamais se cansa. Aleluia. O guarda de Israel que te guarda, ele não tosqueneja. Glória a Deus. Ele não dormitará, o guarda de Israel. Então eu estou dizendo para você o quê? Que Deus jamais vai cansar os braços de Deus em favor da tua igreja aqui na terra. Aleluia, Jesus. Não tema a peleja, a guerra. Por quê? Porque aquele que garante a vitória já venceu. Aleluia. Glória a Deus. Ele é mais do que vencedor. Aleluia. Ele não perdeu nenhuma batalha e jamais vai perder. Por quê? Porque a morte não pode deter, porque ele é a própria vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, os médicos do médico, advogado do advogado. Aleluia, Jesus. Ele é Deus. Não existe outro. E essa cena me incomodava. Eu falo assim, Moisés de braços abertos reporta a imagem de Jesus Cristo na cruz do Calvário de braços abertos. Aí meditando nisso, seguindo o texto, nós vamos ver aqui que o verso 12, que quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou-se nela. Agora eu quero ler uns versículos com você para ir para o segundo pensamento, aqui que Deus colocou em minha mente. Deus de poder e glória. Lá em Atos capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gosto de ler porque aí não tem desculpa. Não, pastor. Atos capítulo 4, verso 10 vai dizer assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está em estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação
salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Coríntios também eu quero ler, que vai dizer assim para nós, 1 Coríntios 10, o texto vai dizer para nós no verso 1 ao 4: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E a pedra era Cristo. 2 Samuel vai dizer assim também para nós. 2 Samuel 22, 32 vai dizer assim para nós. 22, 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Aleluia. Aí quando eu li aqui a imagem que Moisés, por estar cansado e pesado da sua mão, eles pegaram uma pedra, uma rocha e colocaram debaixo de Moisés. Ai, que Deus tremendo. Então eu falei assim, irmão, o Espírito Santo de Deus falava no meu coração. Quando nós estamos fortalecidos na rocha que é Cristo, não há nada que nos abala. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo. Aleluia. Porque se nós estivermos fundamentados na rocha que é Cristo, a pedra viva, ninguém vai vencer a igreja de Cristo. Aleluia. Não mais. Glória a Deus. Porque Ele é quem garante a vitória na nossa vida. Aleluia. E Ele chamou a igreja para vencer e ir avante, não é para parar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É para lutar. É verdade. É para a igreja continuar. Por quê? Porque a nossa mansão celestial, a nossa Canaã celestial, nós ainda não alcançamos. Nós estamos constantemente lutando para alcançar a Canaã celestial. Então, se eles parassem ali diante da dificuldade da batalha, Josué não adentraria a terra de Canaã. E o que o inimigo opositor da nossa alma quer? Quer lançar tudo o que ele pode para nos impedir de chegar na Canaã celestial. É isso que ele faz. E o interessante, que é legal, e eu lembro da escola dominical agora, que o inimigo ele não vai colocar coisas que não prestam na sua vida. Ele vai colocar coisas boas na sua vida. Aparentemente, né? Com certeza. Aparentemente ele vai colocar coisas boas aos seus olhos. Para fazer você parar, para você desistir. O que eles lembravam constantemente lá quando eles estavam no deserto? Por que você tirou nós do Egito, né? Comia alho silvestre, tempero, não sei o que lá, ai poró, igual diz o Jacan, ai poró, né? Comia tudo do bom e do melhor, estavam lá, você tirou nós de lá para morrer de sede, para morrer de fome aqui, para passar frio, para passar calor. Mas Deus constantemente estava guiando o seu povo. Aleluia. Não pare, igreja, não pare, está difícil, está para todo mundo. Para você, a sua prova ainda pode ser menor que a minha, você não sabe. A minha dificuldade pode ser menor que a sua, e você não sabe. Mas as mesmas coisas que nós passamos, alguns irmãos nós passam às vezes pior. Quantos pastores, missionários são apedrejados, são queimados, as suas casas são invadidas porque eles defendem o Evangelho de Cristo. Verdade. Quantos são mortos por defender o Evangelho de Cristo? E eles desistem? Não. Eles morrem mais defendendo o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Continuam defendendo o Evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui que se nós estivermos fortalecidos nessa rocha que é Cristo, irmão, nós somos mais do que vencedores por aquilo que nos ama. Glória a Deus, aleluia. Permanecer nessa rocha. Seguindo o texto, ele vai dizer que então Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Eu quero ler lá em Eclesiastes agora, capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4,
seu verso 12, que vai dizer assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O cordão de 3 dobras não se quebra tão Aleluia. depressa. Louvado seja teu nome. Glória a Deus. Arão de um lado, Hur de outro, sustentando a mão de Moisés. Oh, Deus. Aleluia. O que é isso? União. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. É, Deus. Unidos nós seremos mais fortes. Aleluia. A igreja unida, ela avança. A igreja unida, ela mete o pé na porta do inferno, porque é isso que Deus falou, que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não vai prevalecer, mas a igreja tem que caminhar unida. Nós estamos em trabalho, vamos todos unidos no mesmo pensamento. Que haja em vós o mesmo sentimento que une Cristo Jesus. É isso, é assim que a igreja avança. Irmão, os irmãos que trabalham em fábrica sabem muito bem disso. Nem só em fábrica, mas nós temos o futebol, temos os times de vôlei, tem vários times aí, vocês sabem disso. Um time sozinho, se um só jogar, não vence. O time tem que jogar unido. Tem que ter uma união, um comprometimento. E se a igreja de Deus tiver esse comprometimento, essa união que Deus fala, unido nós somos mais fortes. Nós vamos vencer junto. A chegada no céu não é para saber quem chega primeiro, por quê? Porque já tem uns que estão lá, e aí? Então você já perdeu, irmão. Você já perdeu a corrida, né? Eu tenho 3 filhas lá e mais meu pai, então eles já chegaram primeiro que eu, então eles já ganharam, se fosse pensar nesse pensamento aí. A chegada no céu, o importante é chegarmos lá. O importante é estarmos lá. Lá é a nossa vitória. Quando nós chegarmos lá. Então, se a igreja for unida, irmão, nós vamos ser mais fortes para realizar o Deus. Seremos mais fortes se nós estivermos unidos. Então, vamos ter coisa para fazer? Vamos nos unir. Está difícil a peleja, mas Josué escolheu homens para lutar com ele. Aleluia. Olha para você, Moisés manda ele escolher homens para ir para a peleja. Ele não vai sozinho. Ele vai, ele escolhe e vai. Nós vamos encontrar pessoas não capacitadas no caminho para estar do nosso lado na peleja? Vamos encontrar. Às vezes somos até nós. Às vezes aquele que está do meu lado direito, é ele quem vai me socorrer quando eu precisar no momento da peleja. Às vezes é aquele que está do lado esquerdo meu que vai me socorrer quando eu precisar no momento da peleja. Quando Davi saía para a peleja, que ele já não estava mais naquelas coisas, ele quase foi morto com um adversário, falaram para ele: o senhor não vai sair mais para a guerra, você não vai pagar a luz de Israel. Não deixaram ele sair mais para a peleja. Então, aquele que está no campo de batalha conosco, irmão, ele não é seu adversário, pelo amor de Deus. Ele é aquele que vai te dar a mão e vai te ajudar. Aleluia! Aleluia, Jesus. O inimigo, ele é manhoso. Ele usa a artimanha de todo lado para tentar nos fazer parar. E ele vai querer usar aquele que está mais perto, pastor. Aquele que você fala assim: eu não acredito que ele fez isso. Não, pastor? O pastor já conhece, tem experiência nessa hora. Eu não acredito que fulano e tal fez isso. Irmão, o inimigo, o Amaleque desse presente século, os Amalequita, eles não brincam. Eles não brincam. Eles querem nos derrubar em tudo aquilo que eles podem. Por quê? Porque a Canaã celestial só é para lavar. Aleluia. A Canaã celestial só vai adentrar ela aqueles que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Aquele que não tem mágoa no seu coração, aquele que sabe liberar o perdão no seu coração, aquele que sabe dobrar o seu joelho, reconhecer o seu erro diante de Deus e diante dos homens, se consertar enquanto é tempo. É esse que vai entrar na nossa celestial. É assim que nós vamos ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. É assim que nós vamos ser vitoriosos. Mas para isso nós precisamos o quê? Ser obediente.
conhecer a Deus, conhecer o Moisés que nos chamou para a batalha, ajudar aqueles que precisam de ajuda, que estão dos nossos lados, reconhecer que nós precisamos ser ajudados também. Não existe super-homem nem super-girl. Isso aí é a história do hollywoodiana. Isso é a história hollywoodiana, né, pastor? Não existe. Não existe. Uns homens que eu quero conhecer quando eu for para o céu, Davi é um, matou Golias, Sansão que era forte e valente, né? Sansão, forte, né? Então são homens que nós temos exemplo, irmão. Mas todos nós aqui, nós carecemos de ajuda. Todos nós precisamos, irmão. Então não existe isso aí, história cotidiana. Você é fraco, eu também sou fraco. Mas a palavra de Deus diz assim para nós: diga ao fraco, eu sou forte. A igreja não fez, não, pastor. Diga o fraco, sou forte. Aí. Aleluia. Aí o que Deus diz para nós ainda? Que é na fraqueza que Ele aperfeiçoa. Aleluia. Eu quero ser sempre fraco. Quero sempre ser fraco. Por quê? Porque Deus vai aperfeiçoando cada dia mais. Cada dia mais. Por quê? Porque onde nós vemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus. Louvado Nós seja reconhecemos que nós Deus. somos dependentes de Deus. Para encerrar, vamos lá. Diz então que Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. E Amaleque ficou constantemente, irmão. Se for ler, é porque o tempo não dá. Mas você pode ler lá e pesquisar. Amaleque ficou combatendo contra o exército de Deus o tempo todo, contra Israel. E a nossa caminhada aqui não é diferente, irmão. O inimigo vai continuar combatendo a igreja de Deus enquanto a igreja não for arrebatada, pastor. Enquanto a igreja não for arrebatada, ele vai continuar afrontando a igreja de Deus aqui na terra. Mas nós temos que permanecer firme e perseverante na presença de Deus. Aí depois, lá na frente, para resumir a história, então os amalequitas são exterminados. Eles são mortos, são aniquilados. Então, há um futuro que aguarda o amalequita desse presente século. Existe um dia preparado para isso. E nós estaremos com quem? Com Cristo. Glória Em glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.